Bom dia, amigo. Como é bom estarmos juntos. Hoje é sexta-feira. Como é sexta-feira, gosto sempre de convidá-lo para o final de semana. Nesse final de semana estaremos juntos em nossa igreja, já nos preparativos aí para a série de conferências que acontece na próxima semana, e fique atento para isso. Sexta, sábado e domingo da próxima semana estaremos juntos em nossa igreja com uma série de conferências evangelísticas. Você é nosso convidado especial, não vai perder a belíssima programação que estamos preparando. Mas já para esse domingo agora eu gostaria muito de contar com a sua presença entre nós, de poder lhe abraçar pessoalmente. Nosso culto começa às 10 horas da manhã, antecedido da Escola Bíblica Dominical às 9 horas. 9 horas de estudo da Bíblia, 10 horas, 10h05, precisamente, nosso culto ao Senhor. À noite às 19 horas, e eu gostaria muito de recebê-lo, de vê-lo pessoalmente. Se você não pode estar conosco na Capunga, vá a uma outra igreja evangélica, uma outra igreja batista, próxima à sua casa, mas não perca a oportunidade de, nesse domingo, ouvir a voz de Deus, ouvir aquilo que Deus tem para falar ao seu coração. Não perca esta oportunidade, não perca esta chance. Fica, portanto, nosso convite para você. Quero deixar um abraço especial para os aniversariantes, não apenas de hoje, mas também de amanhã e de depois de amanhã. Como nosso encontro aqui só acontece na próxima segunda-feira, então o abraço é extensivo aos aniversariantes do final de semana. Recebam, portanto, todo o nosso carinho, todo o nosso desejo de muitas felicidades, o abraço de nossa igreja. A todos o convite para os próximos minutos, os próximos instantes, e nós vamos dedicá-los ao estudo da Palavra de Deus. Vamos voltar à carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, o último capítulo agora, capítulo 6, onde eu queria ler com você o versículo 16, que diz o seguinte: Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Corrigindo a informação, versículo 14, não 16, como havia mencionado, versículo 14 de Gálatas 6, uma declaração muito interessante do apóstolo Paulo, cheia de significado. O apóstolo Paulo menciona, entre outras coisas, não pretendo seguir a ordem literal do texto, mas ele menciona, por exemplo, que ele está crucificado para o mundo. Significa dizer que a sua vida em relação ao mundo e às coisas do mundo, e Paulo sempre se refere às coisas do mundo como as coisas pecaminosas, as coisas que faziam parte de sua história antes de conhecer a Cristo, ele se diz crucificado para o mundo. A ideia de que nós morremos para aquelas atitudes, aqueles comportamentos, aqueles pecados que faziam parte do nosso comportamento, nossa conduta naturais. Quando ele fala sobre isso, ele traz aquela mesma ideia mencionada em outros textos, em que ele usa a imagem de nos despirmos do velho homem e nos revestirmos de um novo homem. A ideia do abandonar determinada conduta, determinado modo de ser e de proceder que pertencia ao nosso passado. Mas não apenas ele fala de estar crucificado para o mundo, ele diz que o mundo está crucificado para ele. A ideia de que o mundo perdera seu valor, perdera seu significado e, naturalmente, perdera seu encanto. Aquelas coisas que eram preciosas para ele, que eram importantes para ele, não mais o são. Ao momento em que ele chega a dizer que algumas coisas que eram muito importantes para ele, agora ele considera como esterco, considera como algo absolutamente sem valor. É interessante que esta imagem nos remete a algumas parábolas de Jesus, duas delas mais especificamente, quando Jesus fala do valor do reino de Deus. Ele diz que aquele que conhece o reino de Deus se assemelha a um negociador de pérolas, e quando aquele negociante encontra uma pérola muito valiosa, ele se desfaz de tudo que tem para comprar aquela pérola. Depois ele fala de um homem que encontrou um tesouro num campo e descobriu que aquele tesouro é tão precioso que ele vendeu tudo que tinha para adquirir aquele campo no qual o tesouro fora encontrado. É interessante que esta é a ideia apresentada por Jesus Cristo. Quando nós o conhecemos, quando nós conhecemos a beleza do Evangelho, quando nós conhecemos como é maravilhoso caminhar com Cristo, todas as outras coisas perdem seu brilho, seu significado, porque passam a ocupar o lugar devido, o lugar que deveriam ocupar.
Paulo diz que todas as outras coisas que eram importantes agora não mais o são. E aquelas coisas que eram negativas, essas ele abandonou. Daí a expressão, o mundo está crucificado para mim. Ele não mais tem valor, não mais tem significado, não mais tem espaço na minha vida. Mas é interessante que, ao falar sobre isso, ele começa o versículo dizendo que não quer se gloriar, a não ser na cruz de Cristo. E há duas ideias muito claras aqui. A primeira é de que nós devemos sempre fugir da soberba, da autossuficiência e do orgulho. Há um outro momento em que Paulo confessa que pelas experiências que ele tinha vivido, ele poderia algumas vezes ser tentado a se sentir alguma coisa, a se achar alguma coisa, a se considerar importante. E talvez por isso Deus lhe dera um espinho na carne, algo para lembrar que ele era falho, que ele era finito, que ele era imperfeito, que ele era incompleto, como nós somos. E ele diz aqui nesse texto que ele jamais vai se gloriar de coisa alguma, a não ser na cruz de Cristo. E aqui um outro elemento interessante nesse texto, o gloriar-se na cruz. É muito importante a expressão usada por Paulo, porque a cruz sempre foi vista como sinônimo de maldição, sinônimo de vergonha. Um prisioneiro morto na cruz teria que ser a pessoa mais desprezível, mais sem valor. Quando Jesus Cristo foi levado à cruz, ele morreu da forma mais cruel e mais dolorosa possível. Mas Cristo transformou a cruz em instrumento de glória. E Paulo diz, eu tenho em que me gloriar na cruz de Cristo, na mensagem da cruz. Porque a mensagem da cruz é mensagem de redenção, é mensagem de perdão de pecados, é mensagem de restauração, é mensagem de purificação, é mensagem de vitória. Aquela imagem de maldição passa a ser substituída por uma imagem de glória. Por isso a riqueza da expressão do apóstolo Paulo. Eu me glorio, sim, na cruz de Cristo. Em nada mais, em nenhuma outra coisa. Mas na cruz de Cristo eu encontro motivo para me gloriar. Porque na cruz de Cristo eu encontrei salvação, eu encontrei perdão, eu encontrei a certeza da vida eterna. Que coisa boa poder viver à semelhança do apóstolo Paulo, deixando para trás as coisas do mundo e recebendo a Cristo e o seu sacrifício como nossa fonte de alegria, de esperança e de vida eterna. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, porque na cruz de Cristo não apenas contemplamos todo o seu sofrimento, mas podemos perceber o que Cristo conquistou para nós, salvação e vida eterna. Que isto seja sempre o que há de mais importante em nossa vida. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, despontando no horizonte. Lá vem o sol quando fim a noite, pra dizer que é dia. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.